3. Ninguém do povo de Arelon saudou seu salvador quando ele chegou. Era uma afronta, é claro, mas não inesperada. O povo de Arelon, especialmente aqueles que viviam perto da infame cidade de Elantris, era conhecido por seus costumes ímpios, até mesmo hereges. Rotan viera mudar isso. Tinha 3 meses para converter todo o reino de Arelon. Caso contrário, o sagrado Jadath, senhor de toda a criação, o destruiria. Finalmente chegara o momento de Arelon aceitar as verdades da religião Darothy. Rotan desceu pela prancha, além das docas, com um alvoroço contínuo de cargas e descargas. Estendia-se Kay. Um pouco além, Rotan podia ver uma alta muralha de pedra, a antiga cidade de Elantris. No outro extremo de Kay, à esquerda de Rotan, o terreno subia íngreme até se converter em uma alta colina. O sopé se transformava nas montanhas Dothraki. Além delas ficava o oceano. De modo geral, Rotan não estava impressionado. Em épocas passadas, 4 pequenas cidades rodeavam Elantris, mas apenas Kay, a nova capital de Arelon, ainda era habitada. Kay era muito desorganizada, muito espalhada para ser defensável, e sua única fortificação parecia ser um pequeno muro de pedra de 2 metros de altura. Mais um limite do que qualquer outra coisa. Recuar para Elantris seria difícil e apenas parcialmente efetivo. As construções de Kay dariam uma cobertura maravilhosa para uma força invasora, e algumas poucas estruturas periféricas da cidade haviam sido construídas quase contra a muralha de Elantris. Esta não era uma nação acostumada à guerra. Mesmo assim, entre todos os reinos do continente Ciclano, a terra chamada Opelon pelos Erelish, apenas Arelon evitara a dominação do Império Jordânico. É claro que isso era algo que Rodan mudaria em breve. Rodan se afastou do barco, e sua presença causou uma grande agitação entre as pessoas. Os estivadores pararam seu trabalho ao vê-lo passar, encarando-o com espanto. As conversas morriam quando os olhos das pessoas caíam sobre ele. Rodan não parou para ninguém, mas não importava, pois todos se afastavam rapidamente de seu caminho. Talvez fossem seus olhos, mas o mais provável era sua armadura, vermelho sangue brilhante sob a luz do sol. O peitoral de sumo sacerdote Darothy era uma visão imponente até para quem estava acostumado com ele. Começava a pensar que teria de encontrar o caminho para a capela Darothy da cidade por conta própria, quando avistou um ponto vermelho entre a multidão. O ponto logo se converteu em uma figura tarracada e careca vestida com a túnica vermelha Darothy. Meu senhor Rodan, chamou o homem. Rodan parou, permitindo que Jon, o primeiro Artath Darothy de Kay, se aproximasse. Jon bufou e secou a testa com um lenço de seda. Sinto muito, Vossa Graça. O registro indicava que chegaria em um barco diferente. Só soube que estava a bordo quando terminavam de descarregar. Tive de deixar a carruagem para trás. Não podia atravessar a multidão. Rodan estreitou os olhos em desaprovação, mas não disse nada. Jon continuou a tagarelar por um momento antes de finalmente decidir levar Rodan à capela Darothy, pedindo desculpas novamente pela falta de transporte. Rodan seguiu seu guia rechonchudo com um passo medido e insatisfeito. Jon trotava ao lado dele com um sorriso nos lábios, acenando ocasionalmente para as pessoas com quem cruzava na rua, gritando amabilidades. As pessoas respondiam do mesmo modo, pelo menos até que vissem Rodan, a capa cor de sangue se agitando atrás de sua armadura exagerada feita com ângulos agudos e linhas cortantes. Então ficavam em silêncio, as saudações minguavam e seus olhos o seguiam até que ele parasse, exatamente como devia ser. A capela era uma grande estrutura de pedra, acabada com luminosas tapeçarias vermelhas e torres altas. Aqui, pelo menos, Rodan encontrou um pouco da grandiosidade com a qual estava acostumado. Dentro, no entanto, se deparou com uma visão perturbadora. Uma multidão de pessoas dedicada a algum tipo de atividade social. Pessoas circulando, ignorando a sagrada estrutura na qual estavam, rindo e brincando. Era demais. Rodan ouvira e acreditara nos relatórios. Agora tinha confirmação. Artath Jon, reúna seus sacerdotes.
Rodan disse, e eram as primeiras palavras que pronunciava desde sua chegada em solo Arelish. O Arthas deu um pulo, como se estivesse surpreso em finalmente ouvir sons vindos de seu importante convidado. Sim, meu senhor, respondeu, fazendo sinais para que a reunião fosse encerrada. Demorou um longo e frustrante tempo, mas Rodan suportou o processo com um rosto inexpressivo. Quando as pessoas partiram, aproximou-se dos sacerdotes. Seus pés blindados ressoavam contra o chão de pedra da capela. Quando finalmente falou, suas palavras eram dirigidas a Ion. Arthas, disse, usando o título Dorothy do homem. O barco que trouxe até aqui partirá para Jordan em 1 hora. Você deve estar a bordo. Ion ficou boquiaberto e alarmado. O quê? Fale em Jordânico, homem, Rodan exclamou. Certamente 10 anos entre os pagãos Arelish não o corromperam a ponto de esquecer sua língua nativa. Estou certo? Não, não, vossa graça, respondeu Ion, passando do atônito do aônico para o jordânico. Mas eu... Basta. Rodan interrompeu novamente. Tenho ordens do próprio Wern. Você passou muito tempo na cultura Arelish. Esqueceu seu chamado sagrado e é incapaz de ver o progresso do Império de Jadeth. Dessas pessoas não precisam de um amigo. Precisam de um sacerdote Dorothy. Alguém que veja como você confraterniza. Poderia pensar que é um Korathi. Não estamos aqui para amar as pessoas, estamos aqui para ajudá-las. Você partirá. Ian caiu para trás, contra uma das colunas da sala, os olhos arregalados e os membros sem forças. Mas quem será o principal Arthas da capela na minha ausência, meu senhor? Os outros Arthas são tão inexperientes. Esses são tempos importantes, Arthas, disse Rodan. Ficarei em Arelon para dirigir pessoalmente os trabalhos aqui. Que Yadath me conceda êxito. Esperaram um escritório com uma vista melhor, mas a capela majestosa como era não tinha segundo andar. Felizmente os jardins estavam bem cuidados e seu escritório, o antigo aposento de Ion, dava de frente para sebes bem aparadas e canteiros de flores cuidadosamente arrumados. Agora que limpara as paredes dos quadros, paisagens agrárias em grande parte, e jogara fora os numerosos objetos pessoais de Ion, a câmara se aproximava de um nível de ordem digna de um Bjorn Dorothy. Tudo o que precisava era de alguma tapeçaria e talvez de um escudo ou dois. Assentindo para si mesmo, Rodan voltou a atenção para o pergaminho em sua mesa. Suas ordens, mal ousava segurá-las, com suas mãos profanas. Leu as palavras mentalmente uma e outra vez, gravando tanto a forma física quanto o significado teológico na alma. Meu senhor, vossa graça, uma voz tímida perguntou em jordânico. Rodan levantou a cabeça. Ion entrou na sala e se ajoelhou submisso, a testa encostando no chão. Rodan permitiu a si mesmo dar um sorriso, sabendo que o penitente Arthas não podia ver seu rosto. Talvez ainda houvesse esperança para Ion. Fale, Rodan disse. Agi mal, meu senhor. Agi contrariando os planos de nosso senhor Yadath. Seu pecado foi a complacência. Arthas. O contentamento destruiu mais nações do que qualquer exército e levou as almas de mais homens do que as heresias de Elantris. Sim, meu senhor. Ainda deve partir, Arthas, Rodan disse. Os ombros do homem caíram levemente. Então não há esperança para mim, meu senhor. Isso é tolice. Isso é tolice Arelish falando. Arthas, não orgulho jordânico. Rodan agarrou o homem pelo ombro. Levante-se, meu irmão, ordenou. Ion olhou para cima, a esperança retornando aos seus olhos. Sua mente pode ter se manchado com pensamentos Arelish, mas sua alma ainda é jordânica. Você pertence ao povo escolhido de Yadath. Todo jordânico tem um lugar a serviço do império dele. Volte para nossa terra natal, ingresse em um monastério para se familiarizar novamente com as coisas que se esqueceu. E lhe será dado outro modo de servir ao império. Sim, senhor. Rodan apertou seu ombro com força. Entenda isso antes de partir, Arthas. Minha chegada é uma bênção maior do que pode compreender. Nem todas as obras de Jadath estão claras para você. Não ache que pode antecipar nosso Deus. Fez uma pausa, decidindo seu movimento seguinte. Depois de um momento, resolveu. Aquele homem ainda tinha valor. Rodan tinha uma oportunidade única para reverter muito da perversão de Arelon na alma de Ion, com um só golpe. Olhe ali na mesa, Arthas. Leia aquele pergaminho. Ion olhou para a mesa, e seus olhos encontraram o pergaminho repousado sobre ela.
Rodan soltou o ombro do homem, permitindo que se aproximasse da mesa para ler o documento. Esse é o selo oficial do próprio Wern, Ion disse, pegando o pergaminho. Não apenas o selo, Arthas, disse Rodan. Essa é a assinatura dele também. O documento que tem em mãos foi escrito por sua santidade em pessoa. Isso não é apenas uma carta, é uma escritura. Os olhos de Ion se arregalaram e seus dedos começaram a tremer. Wern em pessoa? Então, ao compreender plenamente o que segurava com sua mão indigna, derrubou o pergaminho na mesa com uma exclamação. Seus olhos não deixaram a carta, no entanto, estavam transfigurados, lendo as palavras com a mesma voracidade que um homem faminto devora um pedaço de carne. Poucas pessoas tinham a oportunidade de ler palavras escritas pela mão do profeta de Yada e sagrado imperador. Radan deu tempo para que o sacerdote lesse, relesse e voltasse a ler o pergaminho. Quando Ian finalmente levantou a cabeça, havia compreensão e gratidão em seu rosto. O homem era inteligente bastante. Sabia que ordens seriam dadas a ele, se permanecesse a cargo de Kay. Obrigado, Ian murmurou. Radan assentiu educadamente. Poderia ter feito isso? Poderia ter seguido os comandos de Wern? Ian negou com a cabeça, os olhos percorrendo novamente o pergaminho. Não, Vossa Graça, não poderia. Não teria funcionado, nem sequer poderia pensar tendo isso na consciência. Não invejo sua posição, meu senhor. Não mais. Volte para Jordan, com minha bênção. Irmão, Radan disse, pegando um pequeno envelope de uma sacola na mesa. Dê isto para os sacerdotes de lá. É uma carta minha dizendo que aceitou sua recolocação com a graça condizente a um servo de Yadath. Eles se encarregarão de ingressá-lo em um monastério. Talvez algum dia possa dirigir novamente uma capela, dentro das fronteiras de Jordan. Sim, meu senhor. Obrigado, meu senhor. Ian se retirou, fechando a porta atrás de si. Radan se aproximou da mesa e tirou outro envelope, idêntico ao que dera a Ian. Da sacola, segurou por uns momentos, então o aproximou de uma das velas da mesa. As palavras que continha, condenando o Arthas Ian como traidor e apóstata, nunca seriam lidas e o pobre e agradável Arthas jamais saberia o perigo que correra. Com sua permissão, meu senhor Bjorn, disse o sacerdote ao fazer uma mesura. Era um Dorvan menor que servira sob as ordens de Ion por mais de uma década. Radan acenou com a mão, permitindo que o homem se fosse. A porta se fechou silenciosamente quando o sacerdote saía da sala. Ion causara um sério dano aos seus subordinados. Mesmo uma pequena fraqueza podia provocar enormes falhas em 2 décadas, e os problemas de Ion eram tudo, menos irrisórios. O homem fora indulgente de maneira ultrajante. Dirigira a capela sem ordem, curvando-se diante da cultura Erlish, em vez de trazer força e disciplina ao povo. Metade dos sacerdotes servindo em Kay era irremediavelmente corrupta, incluindo homens que estavam na cidade há apenas 6 meses. Nas semanas seguintes, Radan enviaria uma autêntica frota de sacerdotes de volta a Jordan. Teria de escolher um novo Arthas, a principal para os que permanecessem, por poucos que fossem. Uma batida veio da porta. Entre, Radan disse. Havia entrevistado os sacerdotes um a um, sentindo a extensão de sua contaminação. Até agora, nenhum o impressionara. Arthas Dilaf, o sacerdote se apresentou quando entrou. Radan ergueu a cabeça. O nome e as palavras eram jordânicas, mas o sotaque estava levemente fora do lugar. Soava quase como... Você é Erlish? Radan disse com surpresa. O sacerdote se curvou com o grau adequado de submissão. Seus olhos, no entanto, eram desafiadores. Como se tornou um sacerdote de Darity? Radan perguntou. Queria servir ao Império, respondeu o homem, sua voz levemente intensa. Yada proporcionava um caminho. Não, Radan percebeu. Não é desafio nos olhos deste homem. É fervor religioso. Não era comum encontrar fanáticos na religião Darity. Esse tipo de gente se sentia mais atraído pela ilegalidade frenética dos mistérios Jaskari do que pela organização militar de Shul-Dareth. Ainda assim, o rosto daquele homem queimava de paixão fanática. Não era uma coisa má, ainda que o próprio Radan rejeitasse tal falta de controle. Muitas vezes notara que os fanáticos podiam ser ferramentas úteis. Yadath sempre proporciona um caminho Arthas. Sempre proporciona um caminho, Arthas, Radan disse cuidadosamente.
Seja mais específico. Conheci um Arthur Dorothy em Dulavel há 12 anos. Ele pregou para mim e eu acreditei. Me deu cópias do Keswick e do Dareth e li ambos em uma noite. O Santo Arthur me mandou de volta a Aralon para ajudar a converter o povo do meu país e me estabeleci em Rain. Ensinei ali por 7 anos, até o dia em que soube que uma capela Dorothy estava sendo construída na própria Key. Superei minha repugnância pelos elantrinos, sabendo que o sagrado Yadath os abatera com a punição eterna, e vim me unir aos meus irmãos jordânicos. Trouxe-me convertidos, quase metade dos crentes de Key são os que vieram comigo de Rain. Yon se impressionou com minha diligência, me concedeu o título de Arthas e me permitiu seguir ensinando. Roden coçou o queixo pensativamente, observando o sacerdote Arlash. Sabe que o que Yon fez foi errado. Sim, meu senhor. Um Arthas não pode nomear outro. Quando falo com o povo, nunca refiro a mim mesmo como um sacerdote de Dorothy, apenas como um professor. Um professor muito bom, deixava entender o tom de Delaf. O que acha do Arthas Yon? Perguntou Roden. Era um tolo indisciplinado, meu senhor. Sua displicência impediu que o reino de Yadath crescesse em Aralon e deixou nossa religião no ridículo. Rodan sorriu. Dilaf, ainda que não fosse da raça escolhida, era obviamente um homem que entendia a doutrina e a cultura de sua religião, mas seu ardor podia ser perigoso. A intensidade selvagem dos olhos de Dilaf mal estava sob controle. Devia ser observado muito de perto, ou ser eliminado. Parece que o Arthas Yon fez pelo menos uma coisa certa, ainda que não tivesse autoridade para isso, Radan disse. Os olhos de Delaf arderam ainda mais com a declaração. Eu o nomeio Arthas, de direito, Delaf. Delaf se inclinou, tocando o solo com a cabeça. Seus modos eram perfeitamente jordânicos, e Radan nunca ouvira um estrangeiro falar a língua sagrada tão bem. Esse homem podia ser útil, de fato. Afinal de contas, uma queixa comum contra Shu-Dareth era que favorecia os jordânicos. Um sacerdote Erelesh poderia ajudar a provar que todos eram bem-vindos ao Império de Yadath, ainda que os jordânicos fossem mais bem-vindos. Radan sorriu para si por criar uma ferramenta tão útil, e ficou completamente satisfeito até o momento em que Delaf levantou a cabeça. A paixão ainda estava nos olhos de Delaf, todavia havia também algo mais, ambição. Radan franziu o senho levemente, se perguntando se não acabara de ser manipulado. Havia apenas uma coisa a fazer. Arthas jurou ser o Dif de algum homem? Surpresa. Os olhos de Delaf se arregalaram enquanto encarava Radan, brilhando de incerteza. Não, meu senhor. Bom, então eu farei o meu. Meu senhor, sou, é claro, seu humilde servo. Será mais do que isso, Arthas. Radan disse. Se for meu Wadef, serei seu Rodan. Você será meu coração e alma. Se segue Yadath, o seguirá através de mim. Se serve ao Império, o fará sob minhas ordens. O que quer que pense, faça ou diga, será por ordem minha. Entendido? O fogo queimava nos olhos de Delaf. Sim, sussurrou. O fervor do homem não o deixara recusar uma oferta dessas, ainda que sua posição inferior de Arthas permanecesse a mesma. Ser Odef de Ungniarn aumentaria em muito o poder e a respeitabilidade de Delaf. Seria escravo de Rodan se essa escravidão o levasse mais para cima. Era uma coisa muito jordânica a se fazer. A ambição era uma emoção que Yadath aceitava com tanto agrado quanto a devoção. Bom, Radan disse. Então sua primeira ordem é seguir o sacerdote Yon. Ele deve estar subindo no barco que vai para Yordel neste momento. Quero que se assegure de que isso aconteça. Se Yon desembarcar por algum motivo, mate-o. Sim, meu Gyorn. Delaf saiu da sala com pressa. Finalmente tinha em que canalizar seu entusiasmo. Tudo o que Radan precisava fazer era manter esse entusiasmo focado na direção certa. Radan ficou parado um momento depois que o Erelesh partiu, então balançou a cabeça e voltou para sua mesa. O pergaminho ainda estava tal como caíra dos dedos indignos de Yon. Radan o pegou com um sorriso, seu toque reverente. Não era um homem que se satisfizesse com posses. Sua visão estava voltada para conquistas muito maiores do que a simples acumulação de bugigangas inúteis. Contudo, de vez em quando surgia um objeto tão único que Radan simplesmente se deliciava sabendo que lhe pertencia.
Não se possuía tais coisas por sua utilidade ou pela capacidade de impressionar os demais, mas porque era um privilégio tê-las. O pergaminho era um desses objetos. Fora escrito na frente de Rawdon pela mão do próprio Wyrm. Era uma revelação vinda diretamente de Yadeth, uma escritura feita para um único homem. Poucas pessoas chegavam a conhecer um ungido de Yadeth, e mesmo entre os Giorns, audiências privadas eram raras. Receber ordens diretamente das mãos de Wyrm era a mais primorosa das experiências. Mais uma vez, Rawdon passou os olhos pelas palavras sagradas, ainda que há tempos as tivesse memorizado em cada detalhe. Observe as palavras de Yadeth, através de seu servo Wyrm Wulfdan, o quarto imperador e rei. Sumo sacerdote e filho, seu pedido foi atendido. Vá até os povos pagãos do oeste e anuncie para eles meu aviso final, pois ainda que meu império seja eterno, minha paciência acabará logo. Não dormirei muito mais dentro de um túmulo de pedra. O dia do império está próximo, e minha glória logo brilhará, um segundo sol surgido de Jordan. As nações pagãs de Arelon e Tiod têm sido manchas negras em minha terra por muito tempo. Por 300 anos, meus sacerdotes serviram entre aqueles marcados por Elantris, e poucos atenderam aos seus chamados. Saiba disso, sumo sacerdote. Meus guerreiros fiéis estão preparados e esperam apenas a palavra de meu Wyrm. Você tem 3 meses para profetizar para o povo de Arelon. No final desse período, os santos soldados de Jordan cairão sobre a nação como predadores, rasgando e rompendo a vida indigna daqueles que não escutam minhas palavras. Apenas 3 meses passarão antes da destruição de todos que se opõem ao meu império. O tempo da minha ascensão se aproxima, meu filho. Seja robusto e seja diligente. Palavras de Yadeth, Senhor de toda a criação, através de seu servo, Wyrm Wulfdan, o quarto imperador de Jordan, profeta de Shui-Darath, governante do sagrado reino de Yadeth e regente de toda a criação. O momento finalmente chegara. Apenas 2 nações resistiam. Jordan recuperara sua antiga glória perdida 200 anos antes, quando o primeiro império entrou em colapso. Mais uma vez, Arelon e Tiad eram os 2 únicos reinos que resistiam ao domínio jordânico. Desta vez, com o poder do chamado Santo de Yadeth por trás, Jordan venceria. Então, com toda a humanidade unida sob o governo de Wyrm, Yadeth poderia se erguer de seu trono sobre a terra e reinar em gloriosa majestade, e Rawdon seria o responsável por isso. A conversação de Arelon e Tiod era seu dever urgente. A conversão de Arelon e Tiod era seu dever urgente. Tinha 3 meses para mudar o temperamento religioso de toda uma cultura. Era uma tarefa monumental, mas era vital que tivesse êxito. Senão, os exércitos de Jordan destruiriam todos os seres vivos em Arelon, e em Tiod logo depois. As 2 nações, ainda que separadas pela água, tinham a mesma raça, religião e obstinação. As pessoas podiam não saber ainda, mas Rawdon era o único que se interpunha entre eles e a aniquilação completa. Haviam resistido a Yadeth e seu povo em desafio arrogante por tempo demais. Rawdon era sua última chance. Algum dia o chamaria de Salvador. 4. A mulher gritou até cansar, pedindo ajuda, suplicando piedade, chamando por Doni. Arranhou a porta larga, suas unhas deixando marcas na fina camada de lodo. Depois de um tempo, despencou no chão, tornando-se uma forma silenciosa, sacudida por soluços ocasionais. Ver sua agonia fez com que Rawdon se lembrasse de sua própria dor. A pontada aguda em seu dedo do pé, a perda de sua vida exterior. Não vão esperar muito mais, Galadon sussurrou, a mão firme sobre o braço de Rawdon, segurando o príncipe. A mulher finalmente ficou em pé, parecendo atordoada, como se tivesse se esquecido de onde estava. Deu um único e inseguro passo para a esquerda, a mão apoiada na muralha, como se aquilo fosse um conforto, uma conexão com o mundo exterior, em vez de uma barreira que a separava dele. Acabou, disse Galadon. Fácil assim? Perguntou Rawdon. Galadon assentiu. Ela escolheu bem, ou tão bem quanto possível. Veja. Sombras se agitaram em uma ruela do outro lado do pátio. Rawdon e Galadon observavam de dentro de um edifício de pedra em ruínas, um dos muitos que se alinhavam na estrada do pátio de Elantris.
As sombras se converteram em um grupo de homens, que se aproximou da mulher com passos controlados e determinados até cercá-la. Um deles estendeu a mão e arrancou sua cesta de oferendas. A mulher não tinha forças para resistir, simplesmente caiu sentada novamente. Raldan sentiu os dedos de Galadon afundarem em seu ombro, enquanto ele involuntariamente deu um passo adiante, querendo sair correndo para enfrentar os ladrões. Não é uma boa ideia, Colo? Galadon sussurrou. Guarde sua coragem para si mesmo. Se der uma topada no dedo, quase o deixou fora de combate. Pense como seria se um desses porretes acertasse sua brava cabecinha. Raldan assentiu, relaxando. A mulher havia sido roubada, mas não parecia correr mais nenhum outro perigo. Doía, no entanto, olhar para ela. Não era uma jovem donzela, tinha a complexão robusta de uma mulher acostumada a dar à luz e cuidar da casa. Uma mãe, não uma senhorita. As linhas fortes do rosto dela indicavam a sabedoria e a coragem duramente conquistadas, e de algum modo aquilo tornava ainda mais difícil encará-la. Se uma mulher como essa podia ser derrotada por Elantris, que esperança havia para Raldan? Falei que ela havia escolhido bem, Galadon prosseguiu. Pode estar com alguns quilos a menos de comida, mas não tem nenhuma ferida. Agora, se tivesse virado para a direita como você fez, Sully, ficaria sob a duvidosa mercê dos homens de Shawr. Se tivesse seguido em frente, então Anden teria direito às suas oferendas. Virar à esquerda é definitivamente melhor. Os homens de Karata pegam sua comida, mas raramente o machucam. Melhor ficar com fome do que passar os próximos anos com o braço quebrado. Os próximos anos? Perguntou Raldan, voltando-se para olhar seu companheiro alto e de pele escura. Pensei que tivesse dito que os ferimentos durariam pela eternidade. Apenas supomos isso, Sully. Mostre-me um Elantino que tenha conseguido manter o juízo até o fim da eternidade e talvez ele seja capaz de provar a teoria. Por quanto tempo as pessoas costumam durar por aqui? 1 ano, talvez 2, Galadon respondeu. O quê? Achou que éramos imortais? Que porque não envelhecemos vamos durar para sempre? Não sei, falou Raldan. Pensei que tivesse dito que não podemos morrer. Não podemos, Galadon confirmou. Mas os cortes, os hematomas, as topadas nos dedos que se acumulam, só dá para suportar até um ponto. Eles se matam? Raldan perguntou em voz baixa. Essa não é uma opção. Não, a maioria fica largada no chão, murmurando ou gritando. Pobres rolos. Há quanto tempo você está aqui, então? Alguns meses. A descoberta foi outro choque para se somar ao monte já bastante instável. Raldan imaginara que Galadon era latrino há alguns anos, pelo menos. O Dula falava da vida em Elantris como se estivesse ali há décadas, e era impressionante perito em navegar pela enorme cidade. Raldan olhou novamente para o pátio, mas a mulher já se fora. Podia ter sido uma criada no palácio de seu pai, a esposa de um rico mercador ou uma simples dona de casa. A Shaw não respeitava classes sociais, tomava a todos igualmente. Ela se fora, agora, entrada na cova aberta que era Elantris, queria ter podido ajudá-la. E tudo por um simples pedaço de pão e alguns vegetais murchos, Raldan murmurou. Pode ser que não pareça muito agora, mas espere mais alguns dias. A sua comida quente neste lugar vem presa aos braços dos recém-chegados. Espere, Sully. Sentirá o desejo também. É preciso muita força para resistir quando a fome chama. Você resiste, Raldan comentou. Não muito bem. E estou aqui só alguns meses. Não sei o que a fome me fará daqui a 1 ano. Raldan fez uma careta. Só espere meus 30 dias acabarem para se tornar uma besta primitiva, por favor. Odiaria pensar que não alcancei o valor da minha carne seca. Galadon fez uma pausa por um momento, e então riu. Nada o assusta, Sully? Atualmente, quase tudo aqui me assusta, mas sou bom em ignorar o fato de que estou aterrorizado. Se eu chegar a perceber o quanto estou assustado, você provavelmente vai me encontrar tentando me esconder sob aqueles paralelepípedos ali. Agora, conte-me mais sobre essas gangues. Galadon deu de ombros, afastou-se da porta quebrada e pegou uma cadeira encostada na parede. Observou criticamente as pernas do objeto e sentou-se com cuidado. Mas levantou-se bem a tempo de evitar uma queda quando a cadeira quebrou. Jogou-a longe com desgosto e se levantou e se sentou no chão. Há 3 setores em Elantris, Sully, e 3 gangues. O setor do mercado é governado por Shawr. Conheceu alguns membros de sua corte ontem, ainda que estivessem ocupados demais lambendo o lado de suas oferendas para se apresentarem. No setor do palácio encontrará Karata. Ela é uma das que muito educadamente afanou a comida da mulher hoje. Por fim,
está Anden. Ele passa a maior parte do tempo no setor da universidade. Um homem instruído? Não, um oportunista. Foi o primeiro a perceber que muitos dos livros mais antigos da biblioteca foram escritos em papel velino. Os clássicos de ontem se tornam o almoço de amanhã. Colo? Idus Domi. Rowden exclamou. Isso é atroz. Os antigos pergaminhos de Elantri provavelmente contêm incontáveis trabalhos originais. Não tem preço. Galadon lhe lançou um olhar resignado. Sully, tenho que repetir meu discurso sobre a fome? De que serve a literatura quando seu estômago dói tanto que seus olhos se enchem de lágrimas? Seu argumento é terrível. Pergaminhos de 2 séculos de pele de vitelo não devem ter um gosto muito bom. Galadon deu de ombros. Melhor do que lodo. De qualquer modo, Anden supostamente ficou sem pergaminhos há alguns meses. Tentaram ferver os livros, mas não deu muito certo. Estou surpreso que não tenham tentado ferver um ao outro. Ah, isso foi tentado, Galadon falou. Felizmente, algo acontece conosco durante as chaudes. Parece que a carne de um homem morto não tem um gosto muito bom. Como? De fato, é tão terrível, é tão terrivelmente amarga que ninguém consegue engolir. É bom ver que o canibalismo foi tão logicamente descartado como opção, Rowden disse secamente. Ele disse, Sully, a fome obriga o homem a fazer coisas estranhas. Isso justifica tudo? Sabiamente, Galadon não respondeu. Rowden prosseguiu. Você fala sobre fome e dor como se fossem forças irresistíveis. Qualquer coisa é aceitável desde que a fome o obrigue a fazê-la. Tiram nosso bem-estar e nos convertemos em animais. Galadon balançou a cabeça. Sinto muito, Sully, mas é assim que as coisas funcionam. N- Não tem por que ser assim. 10 anos não era tempo suficiente. Mesmo na densa umidade de Arelon, teria levado mais tempo para que a cidade se deteriorasse tanto. Elantris tinha a aparência de estar abandonada há séculos. A madeira estava podre, o gesso e os tijolos se desintegravam, até mesmo as construções de pedra começavam a ruir. E cobrindo tudo estava a camada onipresente de lodo marrom. Rowden estava finalmente se acostumando a andar pelos paralelepípedos escorregadios e irregulares. Tentou se manter limpo do lodo, mas a tarefa se mostrou impossível. Cada parede na qual encostava e cada silêncio na qual esbarrava deixavam sua marca nele. Os dois homens caminhavam lentamente por uma rua ampla. A via era mais larga do que qualquer uma das similares de Kay. Elantris fora construída em escala maciça, e ainda que o tamanho parecesse assustador de fora, Rowden só agora começava a compreender o quão imensa a cidade era. Ele e Galadon andavam por horas, e Galadon dizia que ainda estavam relativamente distantes de seu destino. Os dois não se apressavam, no entanto. Era uma das primeiras coisas que Galadon lhe ensinara. Em Elantris, cada um tomava seu tempo. O Dula fazia tudo com precisão, com movimentos relaxados e cuidadosos. O menor raspão, não importava o quão insignificante, aumentava a dor elantrina. Quanto mais cuidadoso, mais tempo se manteria são. Então Rowden seguia Galadon, tentando imitar seu passo atento. Cada vez que Rowden começava a achar que a precaução era excessiva, tudo o que tinha de fazer era olhar para uma das numerosas formas que jaziam de cócoras nas sarjetas e nas esquinas, e sua determinação voltava. Galadon os chamava de Old, aqueles elantrinos que haviam sucumbido à dor. Suas mentes estavam perdidas, suas vidas repletas de uma tortura contínua e implacável. Raramente se moviam, ainda que alguns tivessem o instinto primitivo suficiente para permanecer agachados nas sombras. A maioria ficava calada, ainda que poucos permanecessem em completo silêncio. Enquanto passava, Rowden podia ouvi-los resmungando, soluçando e choramingando. Muitos pareciam estar repetindo palavras e frases para si mesmos, um mantra para acompanhar seus sofrimentos. Dome, dome, dome. Tão bonito, já foi tão bonito. Pare, pare, pare. Faça parar. Rowden se obrigou a fechar os ouvidos para aquelas palavras. Seu peito começava a contrair como se sofresse com os pobres miseráveis sem rosto. Se prestasse muita atenção, ficaria louco bem antes do que se a dor o tomasse conta dele. Se a dor tomasse conta dele. Contudo, se deixava a mente vagar, invariavelmente se voltava para sua vida exterior. Seus amigos continuariam com as reuniões clandestinas? Kim e Royal seriam capazes de manter o grupo unido? E seu melhor amigo, Lukel? Rowden mal conhecera a nova esposa de Lukel. Agora nunca veria o primeiro filho deles.
Ainda piores eram os pensamentos sobre o próprio casamento. Nunca encontrara a mulher com quem ia se casar, ainda que tivesse falado com ela pelo Cian em várias ocasiões. Ela era tão espirituosa e interessante quanto parecia? Jamais saberia, e Adon provavelmente ocultara a transformação de Raldan fingindo que o filho estava morto. Sarin nunca viria a Arelon. Nunca viria a Arelon. Agora, uma vez que soubesse da notícia, ficaria em Theod e procuraria outro marido. Se eu pudesse tê-la encontrado ao menos uma vez, tais pensamentos eram inúteis. Era um Elantrino agora. Em vez disso, se concentrou na própria cidade. Era difícil de acreditar que Elantris já fora a cidade mais bonita de Opelan, provavelmente do mundo. O lodo era o que via, a putrefação e a erosão. Contudo, embaixo dessa imundície estavam os remanescentes da antiga grandeza de Elantris. Uma torre, os restos de um muro delicadamente decorado com baixo relevo, grandes capelas e vastas mansões, colunas e arcadas. 10 anos antes, esta cidade resplandecia com seu próprio brilho místico, uma cidade de branco puro e dourado. Ninguém sabia o que causara o Riot. Havia aqueles que teorizavam, em geral sacerdotes de Arathi, que a queda de Elantris fora causada por Deus. Os Elantrinos pré-Riot viviam como deuses, permitindo outras religiões em Arelon, mas com o mesmo pesar que um dono tem quando permite que seu cão lamba a comida caída no chão. Os poderes que os Elantrinos possuíam e a beleza da cidade haviam impedido que a população em geral se convertesse ao Shu-Kasag. Por que procurar uma deidade invisível quando há deuses vivendo na sua frente? Veio com uma tempestade, disse Raldan. Disso Raldan se lembrava. A própria terra estremeceu. Um enorme abismo apareceu ao sul, e toda Arelon tremeu com a destruição. Elantris perdera sua glória. Os Elantrinos deixaram de ser resplandecentes seres de cabelos brancos para se transformar em criaturas de pele manchada e cabeça calva, como se sofressem de uma horrível enfermidade em estágio avançado de decadência. Elantris parara de brilhar, ficando cada vez mais escura. E isso acontecera há apenas 10 anos. 10 anos não era o suficiente. A pele não se desintegrava depois de uma única década de negligência. A imundície não tinha como se acumular tão rapidamente. Não com tão poucos habitantes, a maioria dos quais incapacitados. Era como se Elantris estivesse empenhada em morrer, uma cidade cometendo suicídio. O setor do mercado de Elantris, Galadon disse, este lugar costumava ser um dos mercados mais grandiosos do mundo. Mercadores vinham de toda a Opelon para vender seus artigos exóticos para os Elantrinos. Aqui também era possível comprar as mais luxuosas magias elantrinas. Não davam tudo de graça? Não davam tudo de graça. Como? Estavam no terraço, no alto de um edifício. Aparentemente, alguns elantrinos preferiam os terraços em vez dos telhados pontiagudos ou das cúpulas, pois nessas áreas era possível fazer jardins. Diante deles se estendia um setor da cidade semelhante ao resto de Elantris, escuro e caindo aos pedaços. Raldan podia imaginar que essas ruas já haviam sido decoradas com os toldos de lona colorida dos vendedores, mas os únicos restos daquilo eram os trapos ocasionais cobertos de sujeira. Podemos nos aproximar? Raldan perguntou, inclinando-se na amurada para olhar o mercado. Você pode, se quiser, Sully. Galadon respondeu, especulativamente. Mas eu fico aqui. Os homens de Shower gostam de caçar pessoas. Provavelmente é um dos poucos prazeres que lhe restam. Fale-me sobre Shore, então. Galadon deu de ombros. Em um lugar como esse, muitos procuram líderes, alguém que os proteja um pouco do caos. Como em qualquer sociedade, aqueles que são mais fortes, em geral, terminam no comando. Shower é um dos que encontra prazer em controlar os demais, e por alguma razão, os elantrinos mais selvagens e moralmente corruptos encontram um jeito de chegar até ele. E ele consegue ficar com as oferendas de um terço dos recém-chegados? Raldan perguntou. Bem, Shower raramente se incomoda com tais coisas, mas sim, seus seguidores reivindicam um terço das oferendas. Por que o compromisso? Raldan quis saber. Se os homens de Shower são tão incontroláveis como você deu a entender, quem os convenceu a aceitar um acordo tão arbitrário? As outras gangues são tão grandes quanto a de Shower, Sully, Raldan explicou. Lá fora, as pessoas tendem a ser convencidas de sua própria imortalidade. Somos mais realistas.
Alguém raramente ganha uma batalha sem ao menos algumas feridas, e aqui, mesmo um par de cortes superficiais é mais devastador e mais agonizante do que uma decapitação rápida. Os homens de Shar são selvagens, mas não são completamente idiotas. Não lutarão a menos que tenham incríveis possibilidades de vitória ou uma recompensa promissora. Acha que foi seu físico que impediu que aquele homem o atacasse ontem? Não sei, admitiu Rowden. O menor indício de reação é o suficiente para espantar essa gente, Sully, Galadon disse. O prazer de torturá-lo não vale o risco de que você consiga revidar com um golpe de sorte. Me mostre onde vivem as outras gangues. A universidade e o palácio faziam fronteiras um com o outro. Segundo Galadon, Karata e Anden tinham uma trégua muito instável, e guardas eram normalmente colocados em ambos os lados para manter vigia. Mais uma vez, o companheiro de Rowden o guiou ao terraço no alto de um edifício. Um lance de degraus pouco seguro os levou ao topo. Contudo, depois de subir a escada e estar a ponto de cair quando um dos degraus afundou com seu peso, Rowden teve de admitir que a vista valia o esforço. O palácio de Elantris era grande o suficiente para ser impressionante, apesar da inevitável decadência. 5 cúpulas cobriam 5 alas, cada uma com uma torre majestosa. Apenas uma das torres, a que ficava no centro, ainda estava intacta e se erguia ao céu. De longe, a estrutura mais alta que Rowden já vira. Dizem que esse é o centro exato de Elantris, Galadon falou, acenando com a cabeça em direção à torre. Antigamente, podia-se subir as escadas que a circundam e contemplar a cidade inteira dali. Hoje em dia, eu não confiaria. Colo? A universidade era grande, mas muito menos suntuosa. Consistia em 5 ou 6 edifícios alongados e achatados, e muito espaço vazio, terrenos que provavelmente tinham grama ou jardins, duas coisas que haviam sido devoradas até a raiz há muito tempo pelos esfomeados alantinos. Karata é a mais faminta e a mais permissiva dos líderes das gangues, Galadon disse, contemplando a universidade abaixo. Havia algo estranho em seus olhos, como se estivesse vendo coisas que Rowden não enxergava. Continuou a descrição com seu característico tom de voz errante, como se sua boca não estivesse ciente de que sua mente estava concentrada em outra coisa. Ela não costumava aceitar novos membros em sua gangue. Ela não costuma aceitar novos membros em sua gangue e é extremamente territorial. Os homens de Shar podem persegui-lo por um tempo se entrar na área deles, mas só se estiverem afim. Karata não admite intrusos. Contudo, se deixar Karata em paz, ela o deixará em paz e raramente causa danos aos recém-chegados quando toma a comida deles. Você a viu hoje, mais cedo. Ela sempre pega a comida pessoalmente. Talvez não confie em seus subalternos o suficiente para cuidar disso. Talvez, Rowden concordou. O que mais sabe sobre ela? Não muito. Líderes de gangues de ladrões violentos não costumam ser do tipo de que passa a tarde conversando. E agora, quem está encarando as coisas com bom humor? Rowden disse com um sorriso. Você é uma má influência, Sully. Mortos não devem ser alegres. De qualquer modo, a única coisa que posso dizer sobre Karata é que ela não gosta muito de estar em Elantris. Rowden franziu o senho. E quem gosta? Todos odiamos, Sully, mas poucos de nós têm coragem de tentar escapar. Karata foi pega em Kay 3 vezes, sempre nas vizinhanças do Palácio do Rei, mas uma vez e os sacerdotes a queimarão. O que ela quer no palácio? Ela não foi gentil o suficiente para me explicar, Galadon respondeu. Muitos acham que quer assassinar o rei Iadon. O rei? Rowden falou. O que ganharia com isso? Vingança, discórdia, sede de sangue, todos bons motivos quando já se está condenado. Colo? Rowden franziu o senho. Talvez viver com seu pai, que era absolutamente paranoico sobre a perspectiva de ser morto por algum assassino, o dessensibilizara, mas matar o rei não lhe parece um objetivo provável. E o outro líder de gangue? Anden? Galadon perguntou, olhando para a cidade. Ele afirma que era algum tipo de nobre antes de ser jogado aqui. Um barão, acho. Tentou se estabelecer como monarca de Elantris e está incrivelmente incomodado porque Karata controla o palácio. Celebra cortes, afirma que limitará aqueles que se juntarem a ele, ainda que tudo o que conseguiu até agora foram alguns livros cozidos. Também faz planos para atacar Kay. O quê? Rowden perguntou surpreso. Atacar? Ele não fala sério, Galadon explicou.
mas é bom na propaganda. Afirma que tem planos para libertar Elantris e com isso conseguiu muitos seguidores. Mas também é brutal. Karata só machuca quem tenta se esgueirar em seu palácio. Anden é notório por distribuir julgamentos por capricho. Pessoalmente, Suri, não acho que seja totalmente são. Rowden franziu o senho. Se esse Anden realmente foi um barão, então Rowden deve tê-lo conhecido. Contudo, não conhecia esse nome. Ou Anden mentira sobre seu passado ou escolher um nome diferente depois de entrar em Elantris. Rowden estudou a área entre a universidade e o palácio. Um certo objeto chamou a sua atenção. Algo não mundano que não teria olhado uma segunda vez, se não fosse o primeiro que via em Elantris. "Há um poço?" perguntou incerto. Galano confirmou com a cabeça. "Um único da cidade." "Como isso é possível?" "Água encanada nas casas Sully, cortesia da magia do Andor." "Poços não eram necessários. Então por que fizeram isso?" "Acho que era usado em cerimônias religiosas. Muitos cultos lantrinos precisavam de água fresca retirada de um rio." "Então o rio Aerodel corre sob a cidade," disse Rowden. "É claro. Por onde mais correria, Colo?" Rowden estreitou os olhos pensativo, mas não deu nenhuma explicação. Enquanto ficou parado contemplando Elantris, notou uma pequena bola de luz que flutuava por uma das ruas abaixo. O Cian perambulava com o ar perdido, flutuando em círculos de vez em quando. Estava longe demais para que fosse possível distinguir o Aeon em seu centro. Galadon notou o que Rowden olhava. "Um Cian," Udula comentou. "Não são raros na cidade." "É verdade." "É verdade? Então?" Rowden perguntou. Galadon assentiu. "Quando o amo de um Sion é tomado pela Shald, o Sion fica louco. Há vários flutuando pela cidade. Não falam, só pairam sem mente." Rowden afastou o olhar. Desde que fora jogado em Elantris, havia evitado pensar em seu Sion. Yen. Rowden ouvira dizer o que acontecia aos Sions quando seus mestres se tornavam elantrinos. Galadon olhou para o céu. "Vai chover em breve." Rowden levantou uma sobrancelha ao ver o céu sem nuvens. "Se é o que diz, acredita em mim. Devemos ir para dentro, a menos que queira passar os próximos dias com a roupa encharcada. É difícil fazer fogo em Elantris. As madeiras estão todas molhadas demais ou muito podres para queimar." "Aonde devemos ir?" Galadon deu de ombros. "Escolha uma casa, Sully. É muito provável que não esteja habitada." Haviam dormido na noite anterior em uma casa abandonada, mas agora algo ocorreu a Rowden. "Onde você vive, Galadon?" "Em Duladel." Galadon respondeu imediatamente. "Quero dizer, hoje em dia." Galadon pensou por um momento, olhando Rowden com incerteza. Então, com um dar de ombros, acenou para que o companheiro seguisse pelas escadas instáveis. "Venha." "Livros!" Rowden disse com excitação. "Não devia tê-lo trazido aqui," Galadon murmurou. "Agora nunca me livrarei de você." Galadon levara Rowden pelo que parecia ser uma adega de vinhos deserta, mas que acabara sendo algo bem diferente. O ar era mais seco ali, ainda que estivesse embaixo da terra, e muito mais frio também. Como se revogasse sua advertência anterior sobre o fogo, Galadon tirou um lampião de um recanto escondido na parede e o acendeu com aço e uma pequena pederneira. O que a luz revelou era de fato surpreendente. Parecia o estude de um erudito. Havia Aeons, os antigos caracteres místicos anteriores à linguagem aônica, pintados por todas as paredes e várias estantes de livros. "Como encontrou esse lugar?" Rowden perguntou ansiosamente. "Tropecei nele," Galadon respondeu, dando de ombros. "Todos esses livros," Rowden comentou, pegando um deles, Estava um pouco mofado, mas ainda era legível. "Talvez possam nos ensinar o segredo que esconde por trás dos Aeons, Galadon. Já pensou nisso?" "Os Aeons? A magia de Elantris," Rowden disse. "Dizem que, antes do Riad, os Elantrinos podiam criar mágicas poderosas apenas desenhando Aeons." "Ah, quer dizer, assim?" perguntou o homem zarrão de pele escura, levantando a mão. Traçou um símbolo no ar. "Aeon Dio." E seu dedo deixou um rastro brilhante. Rowden arregalou os olhos e o livro caiu de suas mãos. Historicamente, apenas os Elantrinos tinham sido capazes de convocar o poder oculto deles. Esse poder supostamente se fora, dizia-se que fora perdido com a queda de Elantris. Galadon sorriu através do símbolo brilhante que pairava no ar entre ambos.